Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, Entrevista. Hoje teremos a oportunidade de conversar com a Procuradora do Trabalho, Ludmila Reis Brito Lopes. Vamos conhecer sua trajetória profissional e a missão do Ministério Público do Trabalho no atual contexto brasileiro. Vamos conhecer a importância do documento Carta de Brasília, elaborado em 2016. Vamos também discutir como enfrentar preconceitos de raça e gênero no mundo do trabalho. Nossa convidada é especialista em Direito Público pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Ingressou no serviço público em 1997 e, desde 1999, exerce sua atividade profissional no Ministério Público do Trabalho. Foi membro da diretoria da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho de 2004 a 2008 e da comissão editorial da revista do MPT de 2005 a 2009. Foi também coordenadora de comunicação social do Ministério Público do Trabalho de 2009 a 2011. Foi coordenadora do Núcleo de Correições e Inspeções do Conselho Nacional do Ministério Público e, em 2014, foi designada como membro auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Atualmente, integra o Grupo de Trabalho de Gênero e Grupo de Raça do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado, Procuradora Ludmila Reis Brito Lopes, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua atuação profissional no Ministério Público do Trabalho. Fiquei muito feliz com o convite, com a oportunidade desse diálogo e de falar um pouquinho da nossa atuação no Ministério Público do Trabalho e também de falar dos nossos desafios hoje na sociedade brasileira, que é tão carente e realmente precisa da atuação do Ministério Público forte, em especial o Ministério Público do Trabalho. Bom, no Ministério Público do Trabalho, a gente atua em todas as relações trabalhistas, nas irregularidades durante o curso do contrato de trabalho, ou mesmo nas fraudes, ou então no trabalho para inserir grupos vulneráveis no mercado de trabalho. A gente atua também nas questões de meio ambiente de trabalho, fraude na administração pública. Hoje em dia, a gente já trabalhou na administração pública direta, mas hoje em dia a gente só trabalha na indireta, porque teve a mudança na emenda constitucional. Fraude nas relações de trabalho e promoção da igualdade no mercado de trabalho. Então, na questão da promoção da igualdade no mercado de trabalho, o que a gente busca? O combate incessante às discriminações nas relações de trabalho. Então, seja por qualquer tipo de religião, ou seja por qualquer tipo de discriminação, de gênero, raça, liberdade religiosa, comunidade LGBT, entre outros. Então, qualquer tipo de discriminação a gente atua. Também atuamos no combate ao trabalho escravo, principalmente hoje o trabalho escravo contemporâneo, e o combate ao trabalho infantil e a regularização do trabalho do adolescente, que a gente tem um trabalho muito forte no Ministério Público do Trabalho da questão da inserção dos jovens aprendizes no mercado de trabalho. Então, como eu já tenho 19 anos de casa, então todas essas áreas eu já atuei. Fraude na administração pública, meio ambiente, fraude nas questões sindicais, promoção de igualdade, erradicação de trabalho infantil, trabalho escravo. Mas, atualmente, o núcleo que eu faço parte, a gente trabalha realmente na promoção da igualdade, na regularização do meio ambiente do trabalho e no combate ao trabalho infantil e na regularização do trabalho do adolescente. E, em especial, eu estou atuando este ano
com especial destaque na promoção da igualdade, seja na questão de gênero, na questão racial e na questão da inclusão verdadeira de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, este ano, o foco da minha atuação primordial está sendo esse, é a prioridade dentro do meu ofício. Nós sabemos que a Procuradoria do Ministério do Trabalho, ela atua em várias áreas, como mencionou, como a área da criança, da adolescência, o trabalho escravo, a promoção das igualdades e outras. No atual contexto brasileiro, onde temos uma vergonhosa injustiça social e retrocessos trabalhistas, quais seriam os focos principais do Ministério Público do Trabalho? Bom, professor, nossa, é difícil. A gente realmente encontra-se hoje no Ministério Público do Trabalho e, na verdade, não no Ministério Público do Trabalho, a sociedade em geral encontra-se realmente num momento muito difícil, em que a gente viu, desde o ano passado, com essa dita reforma trabalhista, realmente um afastamento, na sua maioria, de muitos direitos historicamente constituídos e ganhados pelos trabalhadores. E realmente foi uma reforma que foi feita de forma assodada, no meu entender, e também no entender dos colegas, e essa é a posição do Ministério Público do Trabalho, de que não teve realmente uma escuta social, não teve um diálogo, e foi feita de forma a beneficiar uma pequena parcela do empresariado brasileiro. E o que resultou disso? A gente verifica claramente hoje uma sociedade extremamente empobrecida, na informalidade, e tudo aquilo que, quer dizer, voltando para a marginalidade, para situações de pobreza. Então, tudo o que foi construído ao longo de muitos anos, inclusive na defesa e na promoção de direitos fundamentais, hoje a gente está vendo realmente um desmantelo desses direitos. E isso é super preocupante. Por quê? Não é só a questão do básico, de uma carteira de trabalho assinada, de uma hora extra que é paga, de umas férias que são pagas. É que a gente vê que aquela população, aquela parcela que ainda sequer tinha sido incluída no mercado de trabalho, ela agora está mais ainda excluída. Então, hoje o desafio no Ministério Público do Trabalho é imenso, em todas as áreas. Então, seja na promoção da igualdade, a gente voltou a ter trabalho infantil, assim, num nível muito maior do que tinha. A gente voltou a ter milhares de trabalhadores na informalidade. A gente viu uma série de trabalhadores sendo demitidos. E aí a gente tem que lembrar também que qualquer problema que acontece aqui, ninguém está isolado no mundo. Então, a gente vive num sistema. Então, a partir do momento em que as pessoas estão sendo demitidas, excluídas, trabalhando menos, se endividando, a população empobrecendo, o que é a consequência absolutamente natural? A violência. Então, a gente gera um sistema péssimo e aí, a partir daí, desencadeou outras questões, tipo aumento da criminalidade, aumento dos furtos, homicídios, mais problemas com drogas, enfim. É uma série de questões que vão sendo trabalhadas justamente porque, hoje em dia, a gente vê que o mundo do trabalho está sendo desmantelado. Os seus pilares estão sendo desmantelados em prol de uma pequena parcela da população, que é uma pequena parcela do empresariado, que não é nem o médio e pequeno empresariado, é só o grande e pequeno. Então, como que a gente tem que trabalhar ou tem que ser uma reflexão daqui para frente, no sentido de que não existe justiça social sem uma redistribuição econômica melhor. A gente tem que incluir todas as parcelas da população, a gente tem que garantir emprego para a população, e o trabalho é algo que realmente é o que garante a cidadania e dignidade para o cidadão. Porque a partir do trabalho, o trabalho sendo um valor, sendo um direito, que o cidadão ele realmente consegue ter força para poder lutar
pelos seus direitos e discutir essas questões. Quem está alijado desse processo, quem está alijado do mundo do trabalho, realmente fica com a sua cidadania e sua dignidade violadas. Então, a gente, no Ministério Público do Trabalho, hoje tem que enfrentar várias questões, que são as questões de trabalho escravo, de promoção da igualdade, meio ambiente do trabalho, e também uma outra questão que tem que ser levada a sério é a questão da negociação coletiva, porque também foi desmantelada a questão das contribuições e hoje os sindicatos laborais estão extremamente enfraquecidos. Então, isso gera mais problemas, porque aí não tem uma negociação coletiva e impede igualdade entre o sindicato laboral e o sindicato patronal, e isso vai acabar afetando, tristemente, os trabalhadores brasileiros que já estão muito afetados. Eu concordo plenamente e acho que, para termos uma plena democracia, temos que ter uma justiça social, né? E creio que o trabalho indigno gera violência, né? Gera essa situação que nós precisamos melhorar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já com essa interessante conversa com a nossa procuradora. Até já. Voltamos com essa interessante entrevista com a nossa procuradora. Procuradora Ludmila, em setembro de 2016, a Corregedoria Nacional e as Corregedorias Gerais dos Ministérios Públicos, dos Estados e da União aprovaram a chamada Carta de Brasília. Poderia destacar os principais pontos desse documento? Sim, professor. A Carta de Brasília, ela foi concebida, e eu até fico feliz de falar sobre isso, porque eu fui um dos membros que participou da elaboração da Carta de Brasília da Minuta. A gente criou um grupo de trabalho dentro da Corregedoria Nacional, à época eu estava na Corregedoria Nacional, para falar desse documento. E tinha colegas aqui, uma colega aqui do MPDFT, um colega do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Minas Gerais, e de São Paulo. Marcelo Goulart já até aposentou. Qual que era a nossa ideia, qual que era a nossa reflexão ali naquele momento dentro da Corregedoria Nacional, junto com o então Corregedor Nacional? A gente verificava que o Ministério Público, a partir de 88, ganhou uma série de atribuições, principalmente na área da tutela coletiva. Só que a avaliação feita pelos corregedores em todas as corregedorias de uma forma geral era estritamente formal, olhando prazo e processo, e principalmente os processos judiciais. Então, não se avaliava qualitativamente o trabalho do membro, a efetividade, só se olhava os números, o número de processo e se o processo era feito no prazo, em especial os judiciais, porque nem os inquéritos, os procedimentos extrajudiciais eram tratados da forma como deveriam ser tratados. Então, não se cobrava efetividade no trâmite do inquérito, e a gente verificava que tinha inquéritos que estavam tramitando há 18, 19 anos em alguns casos. Então, na verdade, esse documento foi um documento que foi pensado inicialmente para que as corregedorias fizessem uma avaliação qualitativa do trabalho dos membros e focada numa proatividade e numa resolutividade, porque a gente viu que o Ministério Público ele trabalha de uma forma extremamente reativa, a partir de denúncias, ou então, ainda muito focado nas questões judiciais, naquela intervenção clássica, né, do Ministério Público, a intervenção civil e a atuação penal, que é realmente a atribuição clássica. Mas, a partir de 88, com a Constituição, o que aconteceu com o Ministério Público? Ele deveria se comportar como realmente um mediador entre o que o Constituinte pretendeu e o que está na Carta Cidadã e com os resultados efetivos ali para a sociedade. Só que a gente achava que não tinha ainda, o Ministério Público ainda não estava realmente
aparelhado ou tinha mudado a cultura organizacional de forma a que trabalhasse na sua máxima potencialidade nessa questão proativa, resolutiva e focando realmente esses interesses que foram consolidados na Carta de 88. Então, a Carta de Brasília ela foi um documento que teve esse olhar. Então, tem diretrizes estruturantes que são voltadas para a administração superior dos órgãos. E o que são essas diretrizes estruturantes? Tem que ter uma redefinição de atribuições, porque, às vezes, tem muitas promotorias, por exemplo, que fazem só intervenção civil, isso precisa ser refletido. É preciso, hoje em dia, ter essa intervenção civil, ou é melhor uma promotoria da educação, de cidadania, de direitos humanos, do patrimônio público? Então, essas reflexões têm que ser feitas. Questão de a divisão equânime de servidores, a questão do planejamento estratégico, que tem que ser realmente o fio condutor de trabalho dos membros. Então, tem uma série de diretrizes voltadas para a administração superior, tem uma série de diretrizes voltadas para o próprio membro na sua atuação, que tem que ser uma atuação proativa, que tem que ouvir a sociedade, que tem que pautar em diagnósticos prévios, que tem que ter uma celeridade, que tem que prestar contas para a sociedade, ser mais transparente, e também tem diretrizes voltadas para as corregedorias na forma de verificar como está sendo o trabalho do membro. Então, a gente pensou, primeiro tem que ser feita a reestruturação, um modelo mais adequado para que realmente o membro possa trabalhar no máximo da sua potencialidade. A partir daí, com toda a estrutura organizada, e aqui eu não quero dizer número maior de membros nem número maior de servidores, é realmente a redistribuição, a correta otimização dos recursos humanos e materiais do Ministério Público. A partir daí, diretrizes aos membros, que eles têm que trabalhar de forma proativa, conectada com os anseios da sociedade, transparente, com celeridade e focada no resultado. E isso é uma quebra de paradigma, porque nós, do Ministério Público, a gente, nas faculdades de Direito, a gente aprende a mexer só com o processo. A gente não pensa realmente na gestão, a gente não se conecta com a sociedade, a gente não pensa que a gente tem que fazer mais audiências públicas, a gente não pensa que tem que dar transparência das nossas ações, a gente não pensa que tem que se reunir. Então, o foco das diretrizes para os membros era esse, e aí terminando com as diretrizes para a corregedoria, para que avalie o membro nessa perspectiva, nessa nova perspectiva de proatividade e resolutividade. Então, esse foi o espírito da Carta de Brasília. Mas o que é melhor é que, independente das corregedorias avaliarem dessa forma, nada impede que o membro, por si só, adote plenamente aquelas diretrizes voltadas a ele, porque assim o membro vai estar cumprindo a sua missão constitucional de ser realmente aquele agente de transformação social. Poderia apontar as prioridades no âmbito do Ministério Público do Trabalho nas dimensões de discriminação de raça e do gênero? Sim, atualmente a gente tem um trabalho, hoje no Ministério Público do Trabalho, de promoção da igualdade racial no mercado de trabalho. Então, aqui no DF, a gente, escutando a sociedade, e governo, e órgãos públicos, e inclusive o ambiente corporativo, a gente fez um pacto pela inclusão racial no mercado de trabalho. E esse pacto pela inclusão racial no mercado de trabalho, ele está estruturado em 3 eixos. Um eixo de conscientização, um eixo de capacitação e qualificação e um eixo de efetiva contratação. E por que esses 3 eixos? Porque a gente não consegue realmente completar o ciclo da inclusão ou discutir essa questão do racismo estrutural, que é, sim, existente na nossa sociedade, sem passar por esse eixo de conscientização, porque a sociedade precisa entender que existe o racismo estrutural. A gente precisa passar pela questão da capacitação e qualificação, porque a população negra é uma população que foi sempre marginalizada, até por conta da falta de reparação histórica ali, quando teve o processo de abolição da escravatura. Então, aboliu, mas deixou essa população totalmente à margem, sem escolaridade. E, obviamente, que não é à toa hoje que a maioria dos empregos que precisam de menos escolaridade, 80% a 90% são com a população negra.
E essa população também ficou fora das universidades, ela ficou fora das escolas particulares. Então, com as cotas, que é uma ação afirmativa nas universidades públicas, a gente foi avançando. Mas a gente precisa avançar mais, porque o estudante negro que entra ali pela cota, ele precisa também permanecer no emprego, ou ele precisa também conseguir estar na universidade. Porque esses 4 anos, se a pessoa não trabalha ou ela não tem uma outra forma de sustento, ela sequer consegue se manter na universidade. E terminado esse processo, ela também tem, o ambiente corporativo tem que conseguir acolher essas pessoas, porque senão o ciclo de inclusão ele não é completado. Porque o que a gente vê hoje é que muitos formados universitários não conseguem ingressar no mercado de trabalho por conta de preconceito e discriminação racial. Então, a gente tem que trabalhar nessas 3 frentes e tem que absorver o mercado de trabalho. Então, esse pacto aqui no DF, que foi um projeto piloto, mas que a gente no Ministério Público do Trabalho agora tem um projeto nacional também para jovens negros e negras no mercado de trabalho. O que visa? Que visa que o ambiente corporativo adote uma série de iniciativas para que a população negra seja absorvida no mercado de trabalho no Distrito Federal. Esse é um trabalho que a gente está fazendo na questão da igualdade racial. Uma outra questão que a gente está trabalhando é a inserção e inclusão verdadeira de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, neste caso específico, a gente tem uma lei, 8.213, que obriga as empresas com 100 ou mais empregados a contratar a cota, a reserva legal. E a gente vem trabalhando para que as empresas incluam, só que o que a gente está trabalhando hoje também é a verdadeira inclusão, com acessibilidade. Porque o que a gente verificava é que, às vezes, o empregador contrata uma pessoa com deficiência ou reabilitado, mas deixa escanteado, não inclui no seu processo. Então, na verdade, isso não é uma verdadeira inclusão. Então, a gente precisa trabalhar tanto a questão de acessibilidade, a sociedade tem que entender que todos fazem parte, negros, brancos, comunidade LGBT, pessoas com deficiência. Para a gente ter realmente um Estado democrático de direito, todo mundo tem que estar incluído de forma verdadeira em todos os espaços, nos ambientes corporativos e nos espaços de poder. Então, a gente também está fazendo um trabalho para que, com as empresas, então, notificamos, mandamos notificação recomendatória, estamos fazendo reuniões, vamos até instalar o Fórum de Pessoas com Deficiência do Distrito Federal. Então, eu estou até na coordenação transitória, junto com outros parceiros de vários órgãos e instituições, justamente para a gente melhorar esse diálogo, para ser um diálogo franco e necessário, de que as pessoas com deficiência também precisam estar incluídas no mercado de trabalho e o empregador entender e também garantir a acessibilidade no mercado de trabalho. Essa também é uma outra frente de trabalho que nós temos. E uma outra também é a questão da discriminação em razão do gênero. E essa, em especial, o que acontece? A gente, assim como vive numa sociedade que é escravocrata e é uma sociedade patriarcal, então a gente vem com todo esse ranço, no caso tanto da população negra como no caso da mulher. E aí, quais são os problemas? Uma violência doméstica, feminicídio, assédio sexual. Então, nós estamos fazendo um trabalho hoje grande de conscientização sobre assédio sexual até dentro das empresas. Então, fazendo capacitações sobre assédio moral e assédio sexual. E a gente vê que a maioria dos casos de assédio sexual são as mulheres que sofrem justamente porque são tratadas como objeto, como coisa, e o homem, no caso, acha que tem o direito de trabalhar, de humilhar, até por uma questão de poder. Não é, às vezes a conotação é sexual, mas muitas vezes é para mostrar o efetivo domínio. Procuradora Ludmila, o movimento 2022, o Brasil que queremos, tem como objetivo envolver os jovens na procura dos caminhos para termos um Brasil melhor e justo. Poderia, nesse minuto final do nosso programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Sim, com prazer.
Bom, aos jovens, apesar de todo esse momento difícil que a gente está passando no país, o que eu vejo é que iniciativas como essa, de discussão, de retomada de direitos fundamentais, dessa compreensão, verdadeira compreensão dos direitos fundamentais, de uma sociedade verdadeiramente inclusiva, estão acontecendo e estão acontecendo cada vez mais. A gente está vendo que tem milhares de fóruns, milhares de discussões, milhares de programas e muitas pessoas que estão trabalhando em prol disso. Então, o meu registro aqui de esperança é que se realmente a gente fortalecer essa rede, fortalecer a defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, garantindo que todo mundo possa participar e ser produtivo para o Estado, a gente, com certeza, em 2022, vai ter o Brasil que queremos, ou, pelo menos, ter colocado o Brasil no rumo que queremos. É uma bela mensagem. Eu agradeço de coração à procuradora Ludmila Reis Brito Lopes pela participação em nosso programa e desejar sucessos nos objetivos virtuosos do seu trabalho no Ministério Público do Trabalho. Eu que agradeço. Esse e outros programas podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá!